eu sempre digo, cuidado com os fakes. Está gravando, primeiro ano, bom dia, bem-vindos, sintam-se abraçados, espero que vocês estejam bem, espero que a semana tenha sido boa até agora e que esse restinho de semana seja bom. Beleza? Antes de mais nada, a gente já estava conversando aqui, mas eu quero falar para vocês a respeito da nossa atividade avaliativa, tá? Bom, a dessa semana, depois eu já vou falar da recuperação também, tem bastante coisa para falar, né? Infelizmente, vai tomando o tempinho da aula. Então, olha só, eu vou mandar uma atividade avaliativa para vocês. Lembra que vocês têm um horário assíncrono na quinta. Então, quinta-feira passada eu não mandei, porque eu ia mandar uma hoje, que vai valer para as 2 semanas. Aliás, isso vai ser, eu vou começar a fazer muito isso, mandar uma atividade a cada 15 dias, porque alguns alunos, não sei se da turma de vocês, estão reclamando do número de atividades. Eu não sei se é das minhas, porque uma coisa que eu fico muito chateado é que os alunos não falam com a gente, né? Podia ter falado, eu sempre pergunto, atividade, tá muito difícil, tá muito longa, muito curta, muito fácil, fala, mas vocês não, vocês têm medo, pô, a gente tá aqui para se ajudar, gente, para, pô, meio difícil, então, beleza? Então, vamos ver, meio pesado. Então, vamos pensar nisso aí, tá? Vamos pensar em trabalhar essa questão de temas de atividades. Sobre a ATP, eu não entendi a 2 e a 3. Beleza. Ó, legal. Lembrando que a gente tem os horários de atendimento para tirar as dúvidas e que você precisa agendar comigo, dizer, ó, segunda-feira eu vou. Quer dizer, não na próxima segunda, né? Porque a gente tem o atendimento de recuperação, mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, agora deixa eu dizer outra coisa para vocês. As atividades que é só para cômputo de presença, eu vou ousar um pouquinho mais, deixar um ou outro exercício um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque se você errar o exercício, se você não conseguir fazer, não vai te gerar um prejuízo, você entendeu? E com eu deixando um exercício um pouquinho mais difícil, eu estou forçando você a pensar mais, a pensar alguma coisa diferente, aí um pouco além. Então eu estou fazendo, né? A minha ideia é essa. Ah, Henrique, seu chorão. Ah, tá super bem, cara. Para. Você acha que eu não sei seu conceito? Enfim. Mas, prof. É, entendo, mas ó, deixa eu dizer outra coisa para vocês, que, tipo assim, não é um puxão de orelhinha, né? Mas é um alerta para os senhores. Veja, tem muita gente dizendo, difícil, dificuldade. Quantos de vocês me procuraram nesse período? Falando, professor, não entendi esse exercício aqui. Eu recebi e-mail, acho que de 2 alunos da turma de vocês, e acho que atendi uma pelo Instagram só. Gente, vocês não estão conseguindo, nós estamos aqui à disposição. Aproveita que a gente está no assíncrono, gente, o assíncrono. Não precisa ter medo de incomodar, gente. Ou, eu tô te falando, eu prefiro que vocês mandem pelo Insta, tá? Professor, coloca teu Insta aí na mensagem. Escreve, alguém escreve aí para mim, Isaías Venance, o oficial. Por quê? Porque lá a gente troca por áudio, então é muito mais rápido de responder. Quem me manda e-mail, cara, eu demoro muito para escrever, eu tenho muita dificuldade, quer dizer, né, em ler, enxergar, para mim é um problema, vou ter que até começar a usar óculos, parece, o médico falou. Então, cara, não é incômodo. O que pode acontecer é que se você manda uma mensagem no Instagram, eu não te respondo na hora. Se eu não puder responder naquele momento, eu não vou te responder, mas isso não vai me incomodar. Aproveita que a gente está nessa parte de pandemia, porque no presencial a gente não tem essa liberdade tão grande, né? Então vamos tirar as coisas boas da pandemia. Vamos tirar o fato de todas as aulas estarem gravadas lá. E que o professor de vocês faz inúmeros exercícios. Então,
tenha certeza, hoje eu vou mandar a avaliação, tenha certeza que vai ter um igual a da avaliação feito nas aulas, com certeza vai estar lá, entende? Então vamos se ajudar nisso aí também, tá? E os horários de atendimento. Eu sei que é difícil para vocês também, horário de atendimento. Eu sei que ninguém aguenta mais, né? Não é à toa que desde 2020 eu atendi 2 alunos em horário de atendimento só, de todas as turmas. Eu entendo que é difícil para vocês. Mas então use desses outros recursos, das outras, as atividades, eu vou começar as ATPs. Exemplos, as ATPs. Então, aos alunos que entraram depois, eu dei um prazo maior, eu vou fechar essas ATPs e eu vou começar a mandar lá no Classroom o gabarito. O que é o gabarito? Não é a resposta, a resolução, a minha resolução. Vou resolver num papel, igual vocês fazem, vou resolver, vou tirar uma fotinha bonitinha e vou mandar lá para vocês. Isso é material para consulta. Entende? Mas, prof, o horário de atendimento, você consegue nos explicar o que não conseguimos fazer? Claro, claro, Beatriz, sempre. Agora, não é uma aula, entenda, tá? Eu falei assim, professor, da aula que o senhor deu aí quinta-feira passada, você pode chegar lá e falar assim, professor, esse exercício aqui eu não entendi tal coisa, né? Eu conversei com um aluno, atendi um aluno aqui rapidinho, depois da aula da semana passada. O professor pode ficar ali depois? Pode, até porque eu não tinha proposto atividade, né? Isso, eu sei, Guilherme. Eu vou mandar sim. Eu só não mandei porque eu deixei aberto essas atividades de cômputo de presença, de presença, porque por causa do pessoal que entrou depois. Tudo bem? Tá? Então, assim, cara, eu tô aqui para ajudar vocês. Meu objetivo de vida é fazer o melhor possível dentro do que dá para fazer. Dentro do que dá para fazer. Então, ó, gravei um monte de videoaula extra para mandar para vocês, porque não cabe tudo que eu preciso, não cabe dentro do componente curricular. A gente tem uma outra questão que vocês não estão estudando, não estão fazendo matemática 1. Então, a aula de hoje, por exemplo, eu preparei um material sobre função seno e cosseno que a gente vai precisar, tá? Então, enfim, tá? Então, a outra coisa que eu ia dizer para vocês, então, eu estava falando de como foi complicada essa semana aqui, então, eu ainda não consegui fazer a atividade avaliativa que eu vou mandar para vocês hoje, mas eu vou mandar hoje. Ela vai contabilizar a presença da semana passada e dessa quinta, né? Porque o horário assíncrono de vocês é quinta. E vai ser uma atividade que eu vou corrigir e vou dar nota. Então, ela não vai ser uma ATP, ela vai ter ATCP. Conceito e presença. ATCP. Meu teclado, ele funciona só a hora que ele quer. Mas entenderam? ATCP. Não quer funcionar mais. Então, deixa ele aí. ATCP. Então, vou criar um tópico separado lá para eles, né? ATCP. Então, ela conta presença e avaliação. Tá? Então, eu vou começar, então, a mandar essas atividades, as assíncronas a cada 15 dias e tal. E a gente vai conversando sempre que possível. Sempre que vocês tiverem qualquer questão, a gente está aí, gente. Então, a gente está junto nesse barco. Tá? Remando junto, né? No mesmo barco. Então, o sucesso de vocês é o meu sucesso. O sucesso de vocês é o meu sucesso e o fracasso de vocês é o meu fracasso também. Tá certo? Bom, vamos lá então. Sim, preciso falar então agora da recuperação. Então, a recuperação são para aqueles. Eu mandei lá a tabela de nota para vocês lá no e-mail. Até peço desculpa porque não era para ter ido o nome, era para ter ido o número de matrícula. Mas eu falei que o negócio que tá doido essa semana, né? Então não vai mais acontecer, tá? Próximo vocês já estão acostumados com isso, né? Já sabem, no matrícula já se localizam lá. Então, para aqueles que na ponderação das duas primeiras atividades não atingiram o mínimo C, então ele vai fazer uma outra atividade que eu já mandei semana passada, tá?
E tem que entregar na próxima quinta. Então era para a gente ter o horário de atendimento nessa segunda para a gente rever algumas coisas. Aí sim eu vou fazer uma revisão de algumas coisas, porque é um horário especial, tá, para a recuperação, tá? Quem vai fazer a recuperação são aqueles que já receberam lá no Classroom ou que viu lá na lista que não atingiu o C, tá? Então, eu não vou disponibilizar essa recuperação para quem atingiu C ou B, né? Um aluno me mandou um e-mail, falou, infelizmente não, até queria, acho legal isso, mas, cara, tá muito complicada a situação para todo mundo, então a gente vai fazer o mínimo, né? Vocês estão conseguindo me entender? Parece que eu estou travando aqui, né? José Roberto, você quer fazer uma pergunta? Pode fazer. Não era para entregar hoje, professor? A de recuperação? Aham. Ah, meu Deus. Se era, não é mais, é para a semana que vem. Não, tá pro dia 30 a recuperação. Então, beleza. Então, beleza. Ufa, achei que eu tinha dado mais esse vacilo, tá? Então, só a imagem. A imagem tá travando, né? Eu vou desligar a câmera quando for dar aula. Então, amanhã, 15h45, a gente tem por esse link aqui o atendimento para aqueles que receberam lá no Classroom a atividade de recuperação. Ô, José, acho que tem uma atividade que é para entregar hoje, mas não é a de recuperação, não, né? Tá, é a ATP. É a TP4 que tem que entregar Isso, a hoje. TP4. Então, as coisas não vão acabar não se sobrepondo, porque daí a que eu postar hoje eu vou pedir para daqui 15 dias, certo? E semana que vem eu não peço, então vocês nunca Entendi. vão ter duas atividades, mesmo quem está fazendo a recuperação vão ter duas atividades, tá? E aí, eu tinha marcado o horário inicialmente com a Tânia, tinha mandado marcar o horário inicialmente para as 14 horas, daí vocês falaram para a Tânia que tinha espanhol, tá? Então, eu remarquei, mas só chamando atenção também, vocês podiam ter me escrito lá no Mirão, o senhor tem espanhol tal. A gente adiantava, tá? A gente tem esse canal de comunicação aberto aí, a gente é parceiro muito, muito nisso, cara. O IFPR, ele tem esse diferencial que a gente está aqui para se ajudar. Tá bom? Eu sei que a gente nunca se viu pessoalmente, o que é bizarro, né? Bizarro, mas enfim. Certo, gente. Alguém tem mais alguma dúvida? Já são 9h34. Não? Vocês têm representante eleito já da turma? É a Beatriz, Ricardo. A Sim. Rica e a Beatriz. Ótimo. É a Então tá Rica bom, e a Beatriz, qualquer coisa, a gente vai se falando lá, me segue lá no Instagram, qualquer coisa a gente troca informação, te mando um Beleza. recado por lá também. E é isso, gente. Qualquer dúvida, me falem, me chamem sempre, conversem entre vocês também. A gente tá junto nessa aí. Ó, eu tô fechando a minha câmera agora. Eu vou começar a apresentação. E eu falei que eu trouxe a aula de seno e cosseno, que obviamente não vai dar tempo da gente fazer. Já são 9h35, tá? Mas antes de mais nada, eu ia fazer um exercício que ficou para trás do movimento. Não, mas acho que eu acabei de tomar a decisão que eu não vou fazer. Eu posso depois gravar ele e mandar para vocês esse exercício resolvido ou num outro momento. Senão esse seno e cosseno vai ficar muito pela metade. Tá bom? Estou apresentando a minha tela. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a partir de agora eu não vou mais ver o chat. Daí peço ajuda aí, principalmente você, Beatriz, se alguém escrever alguma coisa, algum problema, estiver travando, estiver ruim alguma coisa, você me avisa, por favor. Vocês estão vendo o slide projetado? Sim? Claramente. Sim. Beleza. Então tá bom. Gente, esse é um tipo de conteúdo que a gente vai usar muito na física, então a gente vai usar
vetores, né, tá? A gente vai falar hoje de vetores, já disse isso, né? A gente falou um pouquinho lá nos primeiros encontros sobre as grandezas vetoriais, o que é um vetor. Mas eu precisei trazer isso aqui, porque é uma coisa que a gente vai usar muito agora, no próximo assunto, que será o lançamento não vertical, o lançamento inclinado, e depois a gente vai usar também lá no final do componente, quando a gente estudar as leis de Newton. Então não dava para eu deixar passar isso de fora. Então eu trouxe, vamos investir esse tempo nisso aqui agora. Vocês já estudaram vetores em algum lugar? Alguém já estudou? Fala eu. Ninguém? Lá no começo do ano, a gente havia discutido sobre as grandezas físicas, que é a grandeza de tudo aquilo que pode ser medido, e as 7 grandezas fundamentais. Coloquei essa tabela para vocês, inclusive, né? E das grandezas derivadas, que saem daquelas 7 grandezas fundamentais, né? E as grandezas fundamentais têm ali os seus unidades padrões definidas pelo SI, né? Sistema Internacional de Medidas. Então, a velocidade é metros por segundo, porque é distância por tempo, distância em metros e tempo em segundos, e assim por diante, tá? Beleza, gente? Bom, aí o que a gente discutiu? A gente discutiu que existem grandezas que podem ser completamente definidas pelo seu número, que é o mesmo que módulo, né? E a sua unidade de medida, né? Como, por exemplo, os que vão... Eita, professor. Como, por exemplo, os que vão vir aqui. Não está dando certo. Então, como, por exemplo, a massa, a distância e o tempo. Massa e tempo são ótimos exemplos de grandezas escalares, né? Então, quanto tempo demora a nossa aula? 45 minutos. Pronto, você não precisa dizer mais nada. Quanto pesa o professor Isaías? Qual é a massa do corpo do professor Isaías? 73 quilogramas. Pronto, você entendeu completamente. Agora, outras grandezas não. Elas precisam, né, de um módulo, ou seja, um valor, e a direção e o sentido que elas atuam, como, por exemplo, a força, né? Então, como eu falei, já dei o exemplo para você, então você tem um certo corpo aqui, apoiado numa certa superfície, você vai fazer uma força sobre ele de 1000 newtons, que é a unidade de medida de força. O que vai acontecer com o corpo? Imagina que ele está aí em cima da mesa. Você não sabe o que vai acontecer. Pode acontecer muita coisa, ou inclusive nada. Depende do quê? Da direção e do sentido da força. Se você fazer essa força verticalmente para baixo, ele só vai ser comprimido, não vai acontecer nada. Se você fizer ele verticalmente para cima, essa força, você provavelmente vai erguer esse corpo e vai retirá-lo da mesa. Se você fizer na horizontal para a direita, você pode movê-lo para a direita. Se você fizer na horizontal para a esquerda, você vai mover ele na esquerda. Então perceba, a força é uma grandeza vetorial, por quê? Porque ela precisa de um módulo, uma direção e sentido. E por que essas grandezas são chamadas vetoriais? Porque para definir a direção e o sentido, nós usamos um vetor, que é um componente matemático, que é um segmento de reta com uma seta, onde a reta dá a direção e a ponta da seta dá o sentido. Então daí outros exemplos, né, além da força, o deslocamento, discutimos bastante isso recentemente, e a velocidade, são grandezas vetoriais. Distância é escalar, mas deslocamento é vetorial. Então tá aí, ó. Eu tenho um vetor A, ó, a reta, o segmento de reta, está me dizendo qual é a direção dele. Não confunda a direção com sentido. Qual é a direção desse vetor? Vertical. Tá? Vertical. Qual é o sentido dele? O sentido é para cima. Certo? Ó, sentido para cima. Certo? Não confunda direção e sentido. Quando você estiver andando na sua casa, você está andando sempre na mesma direção.
mesmo indo para a sala ou voltando da sala, ou indo para a cozinha ou voltando da cozinha, você está na mesma direção. Quando você está indo, você tem um sentido, quando você está voltando, você tem outro sentido. Então, pensa nisso para você diferenciar o que é direção e o que é sentido. Então, ó, esse outro vetor aqui, ó, esse aqui é o sentido dele. Qual é o sentido? Para a esquerda. Opa, esquerdo não. Para a esquerda. Qual é a direção? A direção é horizontal. Tá aqui a direção. Então, a reta indica a direção. E a seta indica o sentido. Então, isso é um vetor, por isso essas grandezas são chamadas de grandezas vetoriais. Porque a gente vai usar um vetor para defini-las completamente. Tá? Aqui ficou escrito por cima, mas aqui só tem vetor A e vetor B, não tem nada demais. Tá? Grandezas vetoriais são aquelas que ficam bem representadas por módulo, direção e sentido. Tá? Essas são as grandezas vetoriais. Então, o módulo é o valor ou o número que representa. Tá? A direção é a reta, então direção é horizontal, vertical, então um corpo subindo, joga ele para cima, ele está na vertical. Joga ele para baixo, ele também está na vertical. Ele não mudou de direção, ele mudou de sentido. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso aí. Então, por exemplo, aqui eu tenho um módulo, um vetor, e aqui está indicado o módulo dele, 3 centímetros. Tá? Então, o módulo é 3 centímetros, a direção é vertical e o sentido é para cima. Percebam que o tamanho da reta do segmento, o tamanho do vetor, ele deve ser proporcional ao seu módulo. Tá? Se eu fosse representar aqui um vetor de módulo igual a 4 centímetros, ele tinha que ser 25% maior que o vetor A. Certo? Se eu fosse representar um vetor de um módulo igual a 1,5 centímetro, o tamanho dele tinha que ser metade do vetor A. Tá? O tamanho do vetor representa o seu módulo, ou como nós também chamamos, a sua magnitude. Tá aí um vetor B, que ele tem ó, o módulo dele, 1, 2, 3, 4, 5 e mais metade. Então, esse vetor B, ele tem um módulo como sendo 5,5 centímetros. Pode ser centímetros, pode ser metro, ou pode aparecer aí no texto só unidades. Ele não disse o que é, se é centímetro, mas o módulo é 5 unidades, tá bom? Qual é a direção dele aí? Quem chuta? Direção é horizontal. Qual é o sentido? Para a esquerda. Tá? Sentido é para a esquerda. Tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho dois vetores iguais. Quando que dois vetores vão ser iguais? Quando eles tiverem mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Simples, né? Dois vetores só são iguais se essas três características dele forem igual. Tá? Aqui eu tenho um vetor oposto. Eles têm o mesmo módulo. Como é que você sabe, professor, que ele tem o mesmo módulo? Ó, eles têm o mesmo tamanho. Tem a mesma direção. Eles não estão em direção oposta. A direção é a mesma. Vertical. O que eles têm oposto? Sentido oposto. Tudo bem? O sentido é oposto. Um está para cima e um está para baixo. Então, esse vetor aqui, ó, esse segundo, é o menos A. Aliás, como é que eu represento um vetor? Com a setinha em cima dele. A setinha está sempre para a direita, tá? Independente do sentido do vetor, tá bom? É só para indicar que é uma grandeza vetorial. Independente que ele seja, você vai pôr uma setinha assim, em cima da letra. É o menos A, que indica o quê? Que ele está no sentido oposto. Lembra quando eu falei de aceleração negativa, velocidade negativa, que são grandezas vetoriais? O que é isso? Significa que está no sentido oposto. O que é existe deslocamento escalar, deslocamento negativo? Existe, porque deslocamento é uma grandeza vetorial. Um deslocamento negativo significa que foi feito no sentido oposto. Está aqui, ó. Tá? É a mesma coisa, isso aqui é matemático, aí a gente aplica nas grandezas para física. O que é uma velocidade negativa? É no sentido oposto. Tá bom? Tudo bem? Então, esses são vetores opostos. Isso, sinal menos.
Bom, e os vetores são diferentes, aí tudo bem, né? Os dois vetores têm a mesma direção, mesmo sentido, mas têm módulos diferentes, ou valores, magnitudes diferentes. Então, por isso eles têm tamanhos diferentes. Esse segundo caso, ó, eles parecem ter até o mesmo tamanho, o mesmo módulo, mas eles têm direção e sentido diferentes. Direções e sentidos diferentes. E nesse terceiro aqui, não, gente, vai, computador. Ó, eles parecem ter mesmo módulo, mesma direção e sentido oposto, tá? Diferentes ou oposto, nesse caso, porque como a direção é o mesmo, o sentido só pode ser oposto, se não for igual. Bom, aonde nós queremos chegar? Né? A gente quer chegar na física, na operação com os vetores. Então, o que, que é? Como que eu somo ou multiplico, multiplico, divido, subtraio vetores? A multiplicação e a divisão não é uma coisa que nós vamos usar muito na física no ensino médio. Talvez você use isso na matemática. Mas está aqui. Multiplicar um vetor por um número é muito tranquilo. É só você pegar o módulo do vetor, tá? E multiplicar pelo módulo e pelo número, aliás, né? Então, por exemplo, se você vai multiplicar o vetor A por 3, o módulo do vetor A vai ser multiplicado por 3. Então, suponha que o módulo era 5, agora virou 15. E o tamanho do vetor, a magnitude do vetor que indica esse cara, vai ser multiplicado por 3, ó. Ó, 3A. Simples assim. Se você multiplicar por menos, aí o que você está fazendo? O que tu faz quando tu multiplica por menos? Tu inverte, né? Então, multiplicar o A por menos 2, aí ele vai dar o dobro do tamanho, mas no sentido oposto. Porque vetor negativo é vetor no sentido oposto. Grandeza vetorial negativa é grandeza no sentido oposto. Simples assim. Tá? Olha aí, menos 2As. Bom, dividir vetor por um número é a mesma coisa. Você vai pegar o módulo dele e dividir por 2. O que quer dizer que você vai pegar, né, se for a divisão por 2, né? O que quer dizer que tu vai pegar o tamanho dele e dividir por 2 também. Certo? B é metade. B dividido por 2 é metade do vetor B. Bom, então como eu disse, isso aqui a gente não vai usar muito, ok? Agora, isso aqui a gente vai usar bastante, certo? Então vamos lá. Soma e subtração de vetores. Então, ó, perceba que eu estou seguindo uma ordem aqui. Eu usei multiplicação, 2, divisão, 3, soma e subtração. Mas aqui a gente vai gastar bastante tempo. Então já abri uma letra A no 3. Porque a gente vai ter alguns tipos de soma. O primeiro, que é a letra A, é o mais fácil de todos. Vetores de direção e sentidos iguais, como está na tela, o A e o B. Como é que eu somo? Ué, somando, professor. Imagine que são forças, ó. Duas forças A e B. Essas duas forças A e B estão empurrando um corpo. Você acha que essas forças estão se ajudando da melhor forma possível? Sim. Tá? Então, como é que é a soma desses dois vetores? Fácil. É só você juntar os dois. E qual é o valor do vetor soma? Então, o módulo do vetor soma ou do vetor resultante simplesmente é dado pela soma do módulo dos dois vetores. Poxa vida, né? Então, imagina aqui que o vetor A era uma força de 2 newtons, né? E o vetor B era uma força de, sei lá, 4 newtons, né? Estou supondo aí. Claro, se eu for calcular qual é o resultado da aplicação desses dois vetores em um corpo, ó, eu vou somá-los. Por que eu vou somá-los? Porque eles estariam atuando na mesma direção e sentido. Então, pense que eles estão se colaborando, um ajudando o outro. Então, o vetor resultante, ou vetor soma do vetor A mais o vetor B, tá? É fácil. É 2 mais 4. Tudo bem? Dá 6 newtons.
Outra coisa, gente. Quando a gente quer falar apenas do valor do vetor, a gente põe duas barras verticais aqui, que são os módulos. É o módulo. Módulo, você sabe o que é módulo, né? É o valor, sem pensar no sinal. Eu estou pensando só no valor. Então, esse é o módulo. Então, o módulo do vetor soma é esse aqui. E qual é a direção e o sentido do vetor soma? Poxa vida, tem duas forças empurrando na horizontal para a direita. Claro que o vetor soma está aqui, na horizontal para a direita. E a sua magnitude, o seu tamanho, é a soma dos outros dois. É simples assim. Moleza. O segundo caso, vetores de mesma direção em sentidos opostos. Opa, aqui eu já não tenho mais aquela colaboração. São vetores concorrentes. Então, pensa de novo no mesmo caso. Ó, eles estão empurrando. Eu não posso riscar aqui, que depois vai entrar o texto, né? Mas, ó, eles estão empurrando um corpo. Os dois estão empurrando um corpo. Professor. Aí, eu acho que eles não estão se ajudando, né? Não. Eles são concorrentes, eles estão se atrapalhando. Então, presta atenção nisso, meu pequeno filhotinho, pequenos jovens e jovens do Brasil. A soma aqui, a soma desses dois vetores é uma subtração, na verdade. Professor, a soma é uma subtração? A soma é uma subtração. Por quê? Porque um dos dois é negativo. O que é uma subtração? É a soma de um cara negativo. Você parou para pensar nisso? Não? Então você fala isso para o seu professor de matemática. O meu professor de física falou que só tem uma única operação na matemática, soma. Subtração é uma soma. É uma soma de um cara negativo. Multiplicação é uma soma de n fatores iguais. Enfim, mas deixa isso para lá. Então, aqui, o vetor soma é o tamanho do vetor soma é a diferença dos dois, ó. Como é que eu somo A mais B? Mas ainda é soma, professor? É. Só que um é negativo, então ainda é uma soma. Então, a soma desse vetor dá aqui, ó, esse vetorzinho aqui. Que é a diferença do tamanho dos dois, e ele tem a direção e o sentido do vetor maior. Pensa, quem ganhou essa guerra aqui? O A ou o B? Pensa no exemplo que eu dei anterior. São duas forças, uma de 2 newtons e uma de 4 newtons. O resultado da ação dessas duas forças num corpo é como se tivesse apenas uma única força, que é a soma de 2 newtons para a esquerda. Por quê? Porque essa aqui tinha 4, essa aqui tinha 2, então 2 daqui empatou com 2 de lá, sobrou 2 para cá. Certo? Então a soma é uma subtração. Ó, o módulo da soma será dado por B menos A, ou seja, o maior menos o menor. Então, agora eu não estou falando, ó, o módulo, o valor, olha as barras verticais, o valor, aí não é uma, aí eu vou escrever assim, ó, como o módulo do B, porque ele é o maior, menos o módulo do A, porque eles são opostos. Nossa, professor, tudo isso para dizer que é 4 menos 2 que dá 2, isso. Então, o módulo da soma é 2. Né? Nesse exemplo que eu dei, né, o exercício nem falou nada de valores, eu estou dando um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender aqui. Então, gente, também tá de boa isso aqui, né? Ó, primeiro caso, sentidos e direção iguais. Você soma, junta o tamanho dos dois, o resultante é o tamanho dos dois, ou dos três, se tivesse 4 aqui, tudo na mesma direção e sentido, vai encaixando um atrás do outro aí, bundinha de um com a pontinha do outro, porque senão não encaixa, né? Bundinha com bundinha não encaixa, pontinha com pontinha também não encaixa. Tá? Então, vai encaixando e vai somando aí. O vetor resultante é o tamanho que deu todos juntos. E o valor do vetor resultante é só somar, porque são iguais, tá todo mundo colaborando. Aqui não. Tá? Aqui são opostos. Então, você desconta o tamanho do A no B. O vetor resultante tem direção e sentido do maior. E o seu módulo é a diferença. Tá? Claro, o seu módulo é a diferença. Beleza? Alguém escreveu alguma coisa no chat? Alguma pergunta, Beatriz? Não. Ótimo, seguimos então. Agora vem um caso que é o... A única coisa que pediram, professor, faz um tempinho,
Ah, Que é pra depois, se puder disponibilizar o slide pra gente. eu sempre faço isso. Disponibilizar enfim, tá, deixa eu dizer uma coisa. Eu sempre disponibilizo, tá? Depois da aula, eu mando em PDF os slides, tá? Da aula. Mas essa aula especificamente, eu vou mandar para vocês o arquivo do PowerPoint também, porque depois eu quero que vocês brinquem com uma coisinha aqui, tá? Dessa soma de vetor que eu vou falar agora. Então veja só. O problema é quando os vetores não têm mesma direção, porque tanto no A quanto no B, eles tinham mesma direção. Só que no B, o sentido era oposto. E quando não tiver, professor, daí como é que eu vou fazer? Olha só. Quando eu tiver esse caso aqui, ó, quero somar o A com o C, por exemplo, o C com o B. Complicou, né? Pois é. Aí a gente tem o seguinte: nós temos dois métodos para determinar o vetor resultante, ou o vetor soma. O método do polígono e o do paralelogramo. Tá? O método do polígono, tá, é o mesmo que a gente usou na letra A e na letra B, porque aquela brincadeira que eu fiz, não sei se vocês pensaram malícia, mas enfim, é encaixar a pontinha de um na bundinha do outro, tá? E aí você desenha o vetor resultante, que sai do primeiro, do início do primeiro até o final do último, independente de quanto vetor tem. Então, esse é o método do polígono. E o método do polígono, você pode usar em quantos vetores você quiser ou tiver. O segundo método é o do paralelogramo, que só pode ser aplicado quando tem só dois vetores. Tá? Vamos aos métodos, olha aqui. Então, veja só. Primeiro, do polígono. Eu quero somar os 4 vetores abaixo. C, A, B, D e B. Tá tudo fora de ordem aí, né, professor? Para enlouquecer a gente. Não, calma aí. Ó. Então, o que eu vou fazer aqui? Pensa na regrinha. Eu vou parar de falar o que eu estava falando, mas tem que encaixar o final de um com o início do outro. Final com início, final com início, final com início. Mas como que faz, professor? Você vai mover os vetores. Amores da minha vida, o que define um vetor? Nós aprendemos hoje, são 3 coisas. Olha eu mostrando para a câmera os 3, né, com a câmera fechada. São 3 coisas. O valor, o módulo, a direção e o sentido. O módulo vai ser representado pelo tamanho do vetor. A direção e o sentido. Beleza. Então, desde que você não altere o tamanho do vetor, não altere a sua direção e não altere o seu sentido, você não está alterando o vetor. Você pode mover ele para onde você quiser. Certo? Isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente, porque é isso que a gente vai usar para fazer a soma desses vetores que não têm a mesma direção e sentido. Então, por exemplo, ó, o que eu vou começar a colocar primeiro? Vou colocar primeiro o C, na ordem que está lá. Então, o A, ó, eu arrastei o A daqui até ele encaixar. Olha o encaixe aqui, ó, final do primeiro, início do segundo. Agora eu vou trazer o B, o D de dado. Vou fazer o início do D encaixar com finalzinho do A. E agora eu vou trazer o B. Vou fazer o início do B e encaixar com o finalzinho do D. Pronto, acabou? Eram só esses 4 que eu quero somar? Eram. Então tá bom. O vetor soma, que representa a ação desses 4 vetores juntos, é o vetor que sai do início do primeiro e vai para o final do último. Esse é o vetor soma. Tem aqui desenhado melhor do que eu, ó. Olha aí. Vetor soma ou resultante. Sabe o que isso quer dizer? Que eu posso trocar esses 4 vetores por esse aqui, ó, pelo vetor soma, ou vetor resultante. Tá? Certo? Então, imagine que eram 4 forças atuando em um corpo. A C atuava assim, a A atuava assim, a D atuava assim, e a B atuava assim. Eu posso trocar as 4 por uma só, que é essa força S. Com esse tamanho, com essa magnitude, com essa direção e com esse sentido. Tá? Achar um vetor resultante, somar um vetor, quer dizer que eu posso trocar todos pelo resultante. Ou seja, eu posso trocar esses dois aqui por esse vetor S. Eu posso trocar esses dois por esse vetor S. E isso é muito útil, principalmente lá nas leis de Newton. Tá? Então, esse é o método do polígono. O que eu quero que vocês vejam comigo? Vamos ver se meu teclado vai funcionar aqui agora.
Ó, o que eu quero que vocês vejam? Ó, após terminarmos, ocorre a formação de um polígono, por isso que ele chama o método de um polígono. O polígono é essa figura geométrica aí em 2 dimensões. Eu vou passar aqui porque o meu teclado não está funcionando, então preciso ir lá no fim para sair da apresentação. Então, o que eu quero que vocês vejam? Uma coisa, gente. A ordem que você vai encaixar esse polígono não importa. Vocês estão vendo a tela aí, não estão? Então, olha só. Tá aqui, ó. A mesma questão. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar em ordem diferente. Então, eu vou pegar o A, depois eu vou encaixar o B. Ó, só que eu tenho que encaixar o como B? Bundinha dele na pontinha do A. Não, se eu não encaixar perfeito, não vai dar. Vocês perceberam que a soma já está aqui, ó. Tem que dar mesmo. Não ficou muito bem encaixada, não, né? Ó. Tá difícil aqui, eu não posso perder muito tempo nisso. Então, ó, tá mais ou menos encaixado. Agora eu vou trazer o D, só para ser diferentão. Estou fazendo a soma dos mesmos vetores em uma ordem completamente diferente da primeira. E agora eu vou trazer o C e vou encaixar o início dele com o final do D. E agora eu vou provar para vocês que dá o mesmo, porque está aqui a soma, ó, que eu usei no exercício anterior, e ela vai sair do início do primeiro e encaixar no final do segundo. Certo? Então aqui não importa a forma que tu fizer, não importa a ordem que tu fizer, essa soma vai dar sempre a mesma. Então esse é o método do polígono. Tá? Agora, a regra do paralelogramo é o seguinte. Então eu tenho aqui 2 vetores. Ela só se aplica com 2 vetores. Eu vou fazer coincidir o início, então ela é oposta. Então lá no polígono eu encaixo o final de um com o início do outro. Aqui não, eu faço encaixar os inícios dos vetores. Então eu vou pegar o vetor B e vou pegar o início dele com o início do A. Assim. Certo? Beleza? E agora eu vou desenhar um paralelogramo. Para quem não sabe o que é um paralelogramo, é essa figura aqui, ó. Tá? Como? Eu vou traçar uma linha pontilhada paralela ao vetor B, que sai do início do A. Ó, paralela ao B, início do A. Ou seja, o que é paralelo? Mesma direção. Então, uma linha horizontal, porque o B é horizontal, que sai do início do A. E vou traçar uma linha paralela ao A, ou seja, na mesma direção do A, então tem que fazer com a mesma inclinação, que sai do início do B. Sai. Boi. Aqui. Ó, não vou conseguir nunca fazer com a mesma direção, mas é aproximado. E aí o vetor resultante sai do início da junção dos inícios até o encontro das linhas pontilhadas. Tudo bem? Eu tenho isso aqui feito, não sei nem porque que eu fiz. Ó. Traçaram os paralelos dos 2 vetores. Olha aí. E tá aí o vetor soma. Quer ver? Na tela para vocês. Tá? Então, assim que eu determino o vetor resultante. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo sair da apresentação. Não. Coloquei legenda. Tá demais, hein, professor? Ó, outra coisa que eu queria mostrar aqui para vocês, que o método do paralelogramo e o do polígono, de certa forma, são coincidentes, né? Olha só, porque olha aqui, ó, eu peguei, não, é isso aqui, ó. Se eu pegar esse vetor B e eu mover ele para lá, ó, não alterei a direção, não alterei o sentido, o que que eu tenho? Eu tenho o método do polígono. Ou, opa, peguei o errado. Vamos devolver o B aqui. Vem, B. Tô pegando tudo menos o B. Não consigo. Não consegue, né, Moisés? Tá bom, acho que vocês entenderam. Vou fazer no outro slide aqui, ó. Ou se eu pegar o A e arrastar o vetor A para fazer o início dele coincidir com o final do B, ó, dá o método do polígono e dá a mesma coisa de novo. Tá bom? São 10h06, eu já vou encerrar. Só preciso, então, dizer para vocês, finalizar com isso aqui. Ó. Então, pensa que nós estamos somando vetores. Agora,
como que eu vou determinar o módulo dos vetores que não têm a mesma direção. Tá? Porque no A e B, como é que eu determinei o módulo? Se tem mesma direção e mesmo sentido, eu somo. B, tem mesma direção e sentido oposto, subtraio. Tá? Agora, e quando não tiver a mesma direção? Eu aprendi pela forma do polígono a desenhar e do paralelogramo também a desenhar o vetor soma. Agora, como eu posso obter o valor, o módulo do vetor soma? Bom, aí nós vamos ter um primeiro caso, que é o seguinte: vetores perpendiculares. O que são vetores perpendiculares? Formam entre si um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, o canto perfeito, tipo a direção vertical e horizontal. Isso aqui é perpendicular, ó. Tá? É um canto perfeito, é o ângulo de 90 graus. Tá? Quando os vetores forem perpendicular, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Pitágoras não, professor, meu Deus do céu, por favor. A gente aprende teorema de Pitágoras para usar, não é? Vamos usar. Por que eu uso Pitágoras? Olha aqui, se eu aplicar a regra do polígono, já coincidiu aqui, ó, início do primeiro, final do primeiro com início do segundo, é só desenhar o vetor resultante, certo? Tá aí, o vetor soma, ou resultante, é a mesma coisa. Que figura geométrica eu tenho formada aqui? Um triângulo. Mais do que isso, eu tenho um triângulo retângulo. Por quê, professor? O que é um triângulo retângulo? Que eu não sei. Tá difícil, hein? Triângulo retângulo é quando o ângulo, ele tem um ângulo reto entre os catetos. Professor, o que é cateto? Oh, meu Deus do céu, catetos são os dois menores lados de um triângulo. Tudo bem? Por que então que eu uso o teorema de Pitágoras? Porque o teorema de Pitágoras justamente relaciona a dimensão dos lados de um triângulo retângulo. Qual que é o teorema de Pitágoras mesmo, professor? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados do cateto. O cateto oposto mais o cateto adjacente. Professor, o que é oposto e o que é adjacente? Não importa, é a soma do quadrado dos dois, né? Quem é oposto, quem é adjacente. Depende do ângulo que você está analisando. Então, enfim. Tá? Esse é o teorema de Pitágoras. Então, ele relaciona esses três caras. Então, se eu sei quem é A e quem é B, ou seja, se eu sei quem são os catetos, eu posso facilmente descobrir quem é a minha hipotenusa, que é a soma, no caso dos vetores serem perpendiculares. Certo? Então, pela regra do paralelogramo, vai dar a mesma coisa, né? Então, tá aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu apagar isso aqui, porque depois fica ruim para vocês estudarem, né? Se vocês forem estudarem por esse material aqui. Pronto. Tá? Então, por que a soma é S, soma ao quadrado? O módulo da soma ao quadrado é o módulo do A ao quadrado mais o módulo do B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Tá? O teorema de Pitágoras justamente diz isso. Que a hipotenusa ao quadrado, que no caso é a soma dos quadrados dos catetos. Eu chamo de CA, que é cateto adjacente, mais cateto oposto. Você não sabe o que é isso, vai se acostumando, daqui a pouco a gente vai falar. Certo? Então, se você conhece o valor de A e conhece o valor de B, é só elevar os dois ao quadrado. Ou ainda, né? Ou ainda você pode passar esse quadrado da hipotenusa, que normalmente vai ser a nossa incógnita, na forma de uma raiz. Né? Então, você vai chegar aqui, hipotenusa ao quadrado, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. É a fórmula mais batida, né, da matemática, da geometria. Aí. Tá até na música do Mamonas Assassinas. Tá certo? Então, olha só. Vamos somar os três vetores, V1, V2 e V3. Como é que eu somo? Vou encaixar. A ordem aqui não vai importar. Ó. Peguei o... não. Aqui deu, né, os três vetores. Primeiro eu vou somar o V1 e o V2. O V1 é esse e o V2 é esse. Opa, V2 é esse horizontal aqui, ó. Como é que eu somo? Encaixo um, beleza, desenho. Tá aí o vetor R, vetor resultante, ou vetor soma, ou simplesmente vetor R, ou VR, como vocês quiserem. Letra B, vou somar os três. Encaixa um, encaixa outro, encaixa o outro, e traça o vetor que sai do início do primeiro para o final do segundo. Início do primeiro, final do segundo não, final do último.
tá? Não vai mudar o sentido. É daqui para cá. Tá? Onde está o início do primeiro, está o início do vetor resultante. Então, por que eu falei que eu vou mandar o PowerPoint para vocês? Que vocês podem brincar com isso aqui depois, ó, troca a ordem, altera tudo isso aqui, e vocês vão ver que o resultante continua dando sempre o mesmo. Tá? Ah, não tem do Pitágoras aqui? Tem. 10 e 10. Ó, então olha só, aqui para fechar aquela nossa discussão que nós tivemos há 2 semanas, eu acho, da diferença entre distância e deslocamento. Então pensa, ó, uma pessoa, aqui tem um gráfico para orientação, ó. Ela andou 2 metros no sentido de A, então ela andou 2 para cima. Depois ela andou 3 no sentido de B, então ela andou 3 para lá. Depois ela andou 5 no sentido de C, então andou 5 para baixo. Depois ela andou 7 no sentido de D, então ela andou 7 para lá. 7 o quê? Metros. Então vamos imaginar que cada quadradinho aqui vale 1 metro. Tá bom? Você pode começar de qualquer lugar que você quiser começar desse quadriculado aqui e fazer qualquer sequência que você quiser fazer, vai dar sempre a mesma. Mas vamos seguir, ó. Vou começar daqui, ó. Ela andou 2 para cima. Opa! Ó. Depois, 3 no sentido de B. B é para lá. Depois, 5 no sentido de C. 1, 2, 3, 4, 5. Ficou torto, né? E depois 7 no sentido de D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É isso, 7. Ó, o vetor resultante está aqui, ó. Ele sai do primeiro e vai até o segundo. Sabe quem eu vou dar o nome para esse vetor resultante? ΔS. ΔS é esse vetor. Não importa para onde o corpo foi. Importa a diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Tanto que se ele chegasse no mesmo ponto, daria 0. Então, isso é um vetor que indica o deslocamento escalar do corpo. Tá? E que se você for calcular isso aqui, ó, você sabe, ó, como é que você calcularia isso aqui? Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Você calcularia como? Bom, você sabe que aqui mede 3, ó, porque 3 quadradinhos, sabe que aqui mede 4, faz Pitágoras. 3, 4. Isso aqui sabe quanto dá? Eu não vou fazer por causa do tempo, dá 5. Esse é o deslocamento escalar. E qual é a distância que ela percorreu? Não fala 5, pelo amor de Deus, né? Ó, ela andou 2, 3, 4, 5, mais 5, 10. Ela andou 17 metros. Professor, como é que dá 5? Pitágoras, gente. Acabei de falar. Ó. É o mesmo caso que a gente fez ali, ó. Tá? Você faz nesse nosso caso, o resultante é o ΔS. Então, ΔS ao quadrado é 3 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. ΔS ao quadrado é a soma desses dois, que dá 25. Então, ΔS ao quadrado é a raiz quadrada de 25. Aliás, ΔS é a raiz quadrada de 25, ΔS é 5. Tá? E para a gente terminar e ir embora para casa, parou tudo aqui. Ó, bem rapidinho, ó. A soma de dois vetores ortogonais. Você sabe o que é ortogonal? Já ouviu falar? Ortogonal é o mesmo que perpendicular. É a mesma coisa. Perpendicular. O que quer dizer? Forma um ângulo de 90 graus entre si. Tá aqui, né? A soma de dois vetores perpendiculares entre si, ou ortogonais entre si, um de módulo 12 e outro de módulo 16, terá módulo igual. Aqui ele não deu o desenho, ele não falou da direção e do sentido, então tu não precisa nem fazer o desenho, mas tu pode fazer o desenho e chutar qualquer direção e sentido, desde que o ângulo entre os vetores seja 90. Então você pode pôr, em geral, o que você vai fazer? Você vai pôr um na vertical e outro na horizontal. Como? Do jeito que você quiser. Qual na horizontal, qual na vertical? Não importa, ele não falou, ele só está perguntando do módulo, então não vai perguntar, não vai pedir para você desenhar o vetor resultante. Eu só vou desenhar aqui para a gente lembrar que a gente aplica Pitágoras, ó. Então esse aqui que está maior, eu vou chamar o vetor de módulo igual a 16, e esse está menor, eu vou chamar de vetor módulo 12. Quem é o vetor resultante? Ó, coincidiu, fiz coincidir,
Deixa eu pôr uma cor que destaca bem aqui, ó, branco. Ó. Fiz coincidir final do primeiro e início do segundo. O vetor resultante está aqui, ó. Nossa, professor, desenhou certinho, hein? Tá sabendo bem, hein? Legal. Eu fiz um curso de desenho, cara, por correspondência. Tá aqui, esse é o vetor resultante ou vetor soma. Então perceba, triângulo retângulo, olha o ângulo, 90 graus, posso aplicar o Pitágoras. O módulo do vetor soma ao quadrado é igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Aqui, quem é cateto oposto, quem é adjacente, não importa, é a soma dos quadrados dos catetos. O módulo, o valor desse vetor soma, tá? Porque o vetor soma eu desenhei aqui, mas ele não pediu para desenhar e não tem como saber qual é o vetor soma. Eu só desenhei para a gente lembrar. É um triângulo retângulo, a gente aplica o teorema de Pitágoras. Então vamos fazer aqui, ó, o módulo do vetor soma ao quadrado é 16 ao quadrado, que dá 250. Opa! Acabou a tinta da minha caneta. Que piada engraçada. 16 ao quadrado, 256. 12 ao quadrado, 144. 16 é 144 mais 256 dá 400. Ah, moleza, hein? Vamos lá. Módulo do vetor resultante. Agora, o quadrado vai para o outro lado na forma de uma raiz. 20. Não sei, 20 o quê? Não importa, ele não deu nem unidade, tá? Resposta correta, a letra C. Tá? Nossa, esse 2 aqui ficou horrível. Não, aqui não tem mais quadrado, eu já passei a raiz. Aqui é o módulo do vetor, é 20. Certo? Gente, vocês devem estar se perguntando, professor, mas beleza, agora você vai cobrar essas coisas, vai mandar atividade para calcular o vetor. Não, a gente está se preparando para a gente entrar no lançamento inclinado. É um lançamento que não é vertical, ele tem um certo ângulo. Então, eu vou precisar saber essas coisas de vetores. Por quê? Porque velocidade é vetorial. Por quê? Porque aceleração é vetorial, tá? Como eu já havia, né, cantado essa bola, infelizmente a gente vai parar por aqui hoje, tá? E na próxima semana a gente continua, né, falando sobre isso. E aí a gente vai chegar, então, no lançamento inclinado. E como eu disse para vocês, eu eu investi bastante tempo nisso aqui, porque F, professor. Meu Deus, até eu que fui abrir meu microfone e apertei pra sair. voltei, caí sem querer aqui, perdão. Então eu estava dizendo só isso, né, que a gente vai usar bastante aquilo lá, já falei demais, já passamos bastante do horário, vou ler o nome de quem está conectado comigo aqui, já vou deixando um abraço especial para todos vocês, dizendo que estamos aí à disposição, vamos sempre conversando, trocando ideia, galera. Ó, tá conectado agora, nesse momento, se alguém saiu aí, Beatriz, você me avisa, se alguém precisa sair. Adriano, Agatha, Ana, Vitória, Brian, Bruna, Letícia, Júlia, Eduardo Bonfim, Emanuele, Watanabe, Emanuele, Vitória, Emily Fernanda, Gabriela Almeida, Gabriela Batista, Giovana Gabriele, Guilherme, Heloísa Boletti, Heloísa Robim, Henrique, Beatriz, né, Hugo Aires, Ingrid, José Roberto, Júlia Sempre Bom, Lana Lauane, Lucas Alves, Maria Clara, Maria Eduarda, Michele Lopes, Milena Pio, Murilo, o Samuel Acioli e o Marcelino, a Cibele, a Sofia, Vitória, Vinícius, o William. Lembrando, então, nosso encontro signo para quem vai tem que fazer atividade de recuperação, amanhã, 13h45. Estou encerrando a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida, comentário, quiser trocar alguma ideia, estou aí à disposição a partir de agora. Valeu.